Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos a segunda-feira, dia 15 de abril do ano 2024. Agradecemos a Deus por estar aqui, mesmo que um pouco atrasado. Tivemos alguns problemas para iniciar a nossa transmissão no dia de hoje, mas, enfim, estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Esta programação que nós temos titulado A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui no nosso Facebook do pastor Juan Teixeira. E estamos para trazer-lhes uma palavra de Deus desta manhã, diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu e para o nosso coração. E entre mate, vamos estar compartilhando algumas coisas que estão acontecendo hoje no nosso mundo e que tem, logicamente, muito a ver com a palavra de Deus. Corria o ano 1981, mês de janeiro, na cidade de Artigas, Uruguai, quando eu tinha o meu primeiro contato com a palavra de Deus. Quando estava ouvindo por primeira vez uma mensagem que nunca antes eu tinha ouvido. O evangelista era Gigi Ávila, ano 81, na cidade de Artigas. Já estava começando a dar meus primeiros passos, visitando a igreja. Ainda não tinha tomado minha decisão por Cristo. E ali foi onde ouvi por primeira vez, pois o ministério do evangelista já hoje partiu com o Senhor e está na glória, Gigi Ávila, evangelista porto-riquenho. O tema principal dele era Cristo vem. Ele anunciava o eminente retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu não sou muito de estudar escatologia, porque a escatologia, na realidade, ela deixa muito espaço para a imaginação. E muitos imaginam algumas coisas que não estão na Bíblia, nem sequer têm a certeza absoluta de que isto venha a acontecer assim como eles estão imaginando. Muitos estão fazendo isto, estão imaginando, estão trazendo coisas que nada, absolutamente nada, tem a ver com a palavra de Deus. Deixa eu arrumar aqui a luz para que eu possa poder ler a palavra de Deus. Bem, que não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Em Mateus 25, depois de Jesus falar ali em Mateus 24 sobre os acontecimentos do fim, nós temos aqui uma parábola, a parábola das 10 virgens, onde é uma parábola bastante conhecida por todos nós. Porém, esta parábola, ela aponta a algo, a estar preparados para quando venha o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a buscar a sua igreja. Quando será isto? Não sabemos, pois ele mesmo declarou que nem o dia, nem a hora, ele sabia senão que isto é potestade do Pai, é potestade de Deus. Então já partimos desde este ponto de vista, que qualquer um que fixar uma data para a vinda do Senhor Jesus, este já está mentindo, já não está falando a verdade, já não está pregando o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.
Agora, nesta parábola de Mateus 25, nós fala de 10 virgens. 10 virgens, donde 5 delas eram sensatas e 5 delas eram insensatas. Ali está representando a humanidade, ou por que não dizer também, está representando a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pois na igreja existem muitas pessoas sensatas, porém também estão as insensatas. Bom dia, bom dia, bom dia, Rita. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Grande abraço para seu esposo, filhos, que Deus derrame da sua graça sobre a sua família. Hoje começamos atrasado, tivemos problemas aqui com o início da nossa transmissão. Porém, estamos aqui compartilhando a palavra de Deus e estamos em Mateus 25 falando sobre a parábola das 10 virgens e falando sobre o eminente retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem para buscar a sua igreja. São duas coisas totalmente diferentes: o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus será o dia da batalha de Armagedon, lá em Israel, no vale de Megiddo, como queira chamar. Ali então é quando Jesus vai descer do céu com poder e glória, e vai vencer o anticristo, vai vencer a besta, vai vencer o falso profeta, vai vencer o mal, vai amarrar a Satanás, vai jogá-lo no abismo, e a terra então terá paz. Isto é o que nos diz a palavra de Deus. Agora, dizia aqui em Mateus 24, ele nos deixou alguns sinais. E aí é a importância de nós conhecer esses sinais para nós poder ser também pessoas prudentes. Nós estamos falando de 10 virgens, 5 delas insensatas e 5 prudentes. A questão era o azeite. A questão era terem as suas lâmpadas encendidas. A questão era ser luz, era ter luz. Agora, 5 delas não tinham uma reserva. 5 delas não tinham azeite suficiente até o momento em que o noivo chegasse à sua procura. E quando chegou a hora que alguém gritou que o noivo estava vindo, quando chegou o anúncio, muitas destas 5 virgens correram para as prudentes para pedir azeite emprestado. Logicamente que não conseguiram isto. Elas foram direcionadas a irem comprar no mercado, a comprar azeite para suas lâmpadas, porque as prudentes, elas não poderiam desperdiçar aquilo que elas tinham. Não desperdice aquilo que você tem. Não desperdice aquilo que Deus tem lhe dado, pois Deus tem lhe dado um espírito de prudência. E você tem se prevenido. Muitas vezes nós prevenimos de determinadas questões. Mas o que fazer quando alguém vem pedir aquilo que nós temos reservado para uma urgência, para o momento em que nós vamos necessitar? Bom dia, Mari, lá na cidade de Taquarembó. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, minha irmã, sua família. Que Deus venha derramar da sua graça. Aqui tem chovido também, e chovido muito. E segundo informações que tenho desde o Uruguai, está chovendo muito e está dando inundações, enchentes, enfim. Que Deus venha proteger a cidade de Taquarembó, proteger a cidade de Artigas, proteger o Uruguai. Que Deus venha abençoar poderosamente a nossa nação Uruguai. Então, devemos de viver prevenidos. Viver prevenidos. Prevenidos para quê?
para o eminente retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que vem buscar a sua igreja. Cristo vem buscar a sua igreja. E entenda isto nesta manhã. A igreja não é uma placa. Aqui nós temos uma placa na cidade de Caciqui, que está escrito aqui fora, dizendo luz para os povos. Essa é a denominação, é o nome da congregação, é o nome da instituição na qual a igreja do Senhor Jesus se reúne. Logo temos Cristo Solução, logo temos a Assembleia de Deus, porém tudo isso forma a igreja do Senhor Jesus. Claro que dentro dessa igreja do Senhor Jesus, nós estamos falando justamente isto de Mateus 25. Tem prudentes e tem insensatos. Os prudentes são aqueles que vivem em santidade. Os prudentes são aqueles que vivem na presença de Deus. Os prudentes são aqueles que sabem quando devem de pedir perdão pelos seus pecados. Os insensatos são aqueles que levam uma vida dissoluta, que não têm responsabilidade com Deus, que são como macacos pulando de galho em galho, buscando o lugar onde mais convém para eles, ou que convenha para os seus próprios pensamentos, ou para as suas próprias intenções, mesquinas, egoístas, arrogantes. Então eles procuram esse lugar. E como não vão encontrar espaço dentro da igreja do Senhor Jesus, muitos deles saem e abrem os seus próprios ministérios. E aí é justamente onde está o perigo. Aí é justamente onde nós devemos de ser prudentes e alertas, para não cair na fala de qualquer homem hipócrita. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, vai dizer que são homens corruptos, amadores do dinheiro, e se nós damos uma rápida olhada ao nosso redor, vamos encontrar sim de que tem muitos homens amadores de si mesmos, amantes do dinheiro, e não pregam o evangelho, senão somente pedem dinheiro para as pessoas, tentando assim, dessa maneira, fazer parecer que as bênçãos de Deus, elas devem ser vendidas. E não é assim que funciona. Aquilo que nós recebemos de graça, devemos dar por graça. Já o preço foi pago. O preço foi pago lá na cruz, quando Jesus disse: consumado é. Nós temos liberdade para poder receber as bênçãos. Meu irmão, meu amigo, deixa de correr de congregação em congregação. Se você não entende, deixe de correr de igreja em igreja. Deixe de procurar pastor. Seja prudente. Seja prudente. Seja prudente. Porque estamos vivendo nos últimos tempos. Os sinais estão aí no nosso dia a dia. Se nós vamos ali no livro de Mateus 24, nós vamos ter todos os sinais sobre o que iria acontecer nos últimos tempos. Mas também, ultimamente, nós temos tido sinais por todos os lados. Entre os sinais que Jesus fala em Marcos 3, Mateus 24, Lucas 21, estão também os sinais no céu. E a palavra de Deus vai nos dizer, no capítulo 2 do livro de Joel, no Antigo Testamento, vai dizer o seguinte: e mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, e pilares de fumaça. Maravilhas no céu e na terra. Faz poucos dias, o dia 8, logicamente que aqui no Brasil, Uruguai, Sudamérica, América Latina, praticamente não se viu, com exceção de México, Estados Unidos e alguma parte do Canadá. Teve um eclipse que foi muito falado. E são sinais. Agora, poderão dizer: isso acontece cada 100 anos, mas são sinais que Deus deixou nos céus.
Quem criou os céus? Quem criou a terra? Quem colocou o sol? Quem colocou a lua? Quem colocou as estrelas? Foi Deus. E Ele arquitetou, programou tudo para que cada tantos anos um sinal tenha para anunciar de que Cristo vem e de que Cristo vem muito em breve. Isaías capítulo 66, verso número 8, vai dizer que quem tem ouvido tal coisa, quem tem visto tais coisas, será a terra feita para produzir em um dia? Ou nascerá uma nação? Porque assim que Sião entrou no trabalho de parto, ela deu à luz os seus filhos. Isto é uma profecia do profeta Isaías. Ele está falando de quê? Da criação da nação de Israel, que foi oficializada no ano 1948. Nação esta que vem passando por guerras detrás de guerra. Todo mundo quer destruir Israel, mas quem pôde destruir Israel até o dia de hoje? Os egípcios tentaram, os persas, os assírios, os sírios, e continuam tentando. Nossos dias de hoje, nós temos ouvido de grupos extremistas que querem varrer Israel da face da terra. E nestes dias, faz 2, 3 dias, Israel foi atacado ferozmente por Irã, onde muitos drones, mísseis foram lançados sobre Israel. Porém, Israel tem um sistema de proteção que protege contra os mísseis, contra ataques que possam vir de outras nações. E a efetividade desse equipamento israelita foi de 99%. 99%, protegendo totalmente a Israel. Agora, é somente a tecnologia que protege Israel? Não. É a mão de Deus sobre a nação de Israel. Pois, se você não sabia, Israel é o povo escolhido por Deus. É a menina dos olhos de Deus. E é justamente ali onde vai se desencadear os acontecimentos finais, antes do arrebatamento da igreja. Então hoje nós temos guerras, rumores de guerras? Temos. Nós temos pestes? Temos, claro que sim. Tudo foi profetizado por Jesus, que haveria pestilência, peste. Tivemos a pandemia, agora o dengue está tomando conta praticamente da terra. Uma pastora conhecida nossa, que mora lá no Caribe, estes dias ela também esteve baixada no hospital com dengue. Então não é somente no Brasil, é na Argentina, é no Uruguai, é por todos os lados que o dengue está atacando, assim como também outras pestes. Crises mundiais temos todos os dias, guerras, rumores de guerras é todos os dias. Para você ter uma ideia, a Rússia está ameaçando atacar a Europa, a China está ameaçando atacar a Taiwan. Agora, faz poucos dias, deu um incidente com Filipinas, Estados Unidos e Austrália. Isto pode desencadear, de um momento a outro, uma terceira guerra nuclear. O mundo está sendo preparado para ser governado pelo anticristo. Anticristo quer dizer que é alguém que se opõe a Cristo. O mundo está sendo preparado para isto. Está sendo preparado, moldeado para ser governado pelo anticristo. Isto vai desencadear 7 anos de tribulação sobre a face da terra. Porém, antes disso, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela vai ser arrebatada, vai ser levada para o céu. Talvez você nunca ouviu isto antes,
assim como eu nunca tinha ouvido, até o ano 81, quando ouvi pela primeira vez de que Cristo vem e de que Cristo vem muito em breve. Cristo vem muito em breve. Brevemente, Cristo há de voltar pela sua igreja. Brevemente, como diz lá em Tessalonicenses, eu vou procurar aqui e vou ler para vocês que possam entender. Nem tudo acaba com a morte. Nem tudo acaba com a morte. Tem muitas religiões que prometem coisas depois da morte. Porém, o único que falou, de todos os líderes religiosos do mundo, o único que falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem um Papa falou disso, nem um Pai de Santo falou disso, nem um Guru falou disso, nem um patriarca da Igreja Ortodoxa falou disso. Ninguém, nem Maomé falou isso, nem Gandhi falou isso, nem a Madre Teresa de Calcutá falou isso, nem Maria, a mãe de Jesus, falou isso. Foi somente um homem que teve a capacidade de falar que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E este foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vivendo tempos extremadamente difíceis. Estamos vivendo os últimos dias da graça de Deus. Os últimos dias da graça de Deus. Entenda isto. O mundo, ele não vai acabar, não. O mundo, ele não vai acabar. O que sim vai acontecer é que a terra será transformada pela a graça do Senhor. Veja que diz Tessalonicenses, capítulo 4, verso número 13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A quem está se referindo o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo está referindo-se àquelas pessoas que já faleceram, aquelas pessoas que já morreram, aqueles que não estão mais entre nós. Ele está escrevendo para quê? Ele está escrevendo para a igreja de Tessalônica, pois ali havia dúvidas a respeito ao que aconteceria com os mortos. E ele vai dizer para eles que não quer que eles ignorem acerca daqueles que dormem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos, e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com brado e com a voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai vós uns aos outros com estas palavras. Consolai vós uns aos outros com estas palavras. De quem está falando o apóstolo Paulo? Ele está falando do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. A igreja, estamos lá ao início, não é um prédio. A igreja não é um prédio. A igreja não é um templo. A igreja não é uma edificação. A igreja está formada por homens e mulheres lavados, purificados pelo sangue de Jesus, homens e mulheres que vivem em santidade. Esses serão os que serão arrebatados. Aqueles que entenderam
aqueles que compreenderam a palavra de Deus, aqueles que vivem em santidade, que se afastaram do pecado, que dos seus lábios não proferem palavras de maldição. A noite de ontem nós estávamos aqui no nosso culto e estávamos pregando justamente sobre isso, que tem pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, porém da sua boca saem palavras de maldição. Será que esses vão participarem do arrebatamento da igreja? Quando o próprio Senhor Jesus nos ensinou que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Tem muitas pessoas por aí que estão brincando com a sua salvação. Estão brincando com a sua salvação, porque ainda não mudaram a sua maneira de ser. Ainda continuam com velhos costumes. Ainda continuam no pecado. Não foram totalmente livres. Quero dizer para vocês desta manhã, se fosse resumir numa palavra, seria Cristo vem. E Cristo vem muito em breve. Todos os sinais estão aí diante da nossa frente. Sinais estão aí diante da nossa frente. Olha, contra fatos, como se diz, não existem argumentos. Contra fatos não existem argumentos. O que está escrito aqui na palavra de Deus, nossa geração tem visto o cumprimento de todas as profecias. Todas elas se cumpriram. Somente está faltando um grande avivamento na igreja do Senhor. Será a última oportunidade que Deus dará à humanidade de correrem aos braços de Jesus. Logo depois disto, vai ser o fim. O fim de quê? Da graça de Deus. Da graça de Deus. Hoje estamos debaixo da graça. Amanhã não sabemos. Porque muito em breve, Cristo há de vir para a sua igreja. Pai eterno e meu Deus do céu, Senhor, eu quero louvar-te, quero adorar-te, quero exaltar o teu nome, meu Deus, Senhor, e agradecer-te, ó Pai, por estar aqui este segundo dia da semana, uma segunda-feira, Senhor, quando as pessoas começam a retornarem para os seus empregos, para os seus trabalhos, para os seus estudos, meu Deus, e pedir-te, ó Pai, que tu venhas dar-nos uma semana abençoada, que tu venhas glorificar-te de uma maneira sobrenatural, que tu venhas operar, ó Deus, de uma maneira especial sobre a vida de cada um daquele que crê, Senhor Deus, e que caminha ao teu lado, Senhor, e não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, senão que permanece firme no caminho, meu Deus. Abençoa essas vidas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Agora, logo mais, estamos da Rádio Pentecostales Apostólicos, trazendo também a palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida, sobre sua casa, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja